Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória. Aí esse homem com a mesma roupa, toda vida essa aula, toda vida é isso, que é isso? Hoje um assunto é lindo, um assunto que eu choro, que é concordância verbal. Então, concordância verbal é o seguinte, pense assim, ó. Qual é a regra geral? O verbo concorda com seu sujeito. O verbo concorda com seu sujeito. E se não houver sujeito, professor? Nós vimos isso lá nos verbos. E vimos isso nos tipos de sujeito. É só você rebobinar a fita. Que é o seguinte. E se o verbo é impessoal? Ele não tem sujeito. E aí ele fica na terceira pessoa do singular. Então a regra geral para você lembrar em casa, ó. Qual é que eu vou lembrar? Meu Deus, vou lembrar. O verbo concorda com o sujeito. E se não houver sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, basicamente é o seguinte, ó. Se eu fizer a seguinte frase, ó. Gente, ó. O aluno chegou atrasado. Veja, quem foi que chegou atrasado? A gente viu isso, ó, sobre o sujeito, ó, o aluno, ó, que é o sujeito. Sujeito simples, ó. Por que que o verbo está no singular? Para concordar com seu sujeito simples no singular. Os alunos chegaram eufóricos. Quem foi que chegou eufórico? Os alunos, sujeito, ó. O verbo está no plural para concordar com seu sujeito simples no plural. O verbo concorda com o sujeito. O professor e os alunos. O professor e os alunos, ó, foram a um museu. O professor e os alunos foram a um museu. Foram a um museu. Quem é que foi a um museu? Ó? O professor e os alunos. Ó. Por que que o verbo está no plural, professor? Para concordar com seu sujeito composto. Se o sujeito é composto, ó, tem mais de um núcleo, o verbo fica no plural. Então, é matemático. Ó. O verbo concorda com seu sujeito. Ó, singular, singular, plural, plural. Como aqui é composto? Plural. E aí eu disse para você, se o verbo for um verbo impessoal, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Eu falei isso para você. Então o que acontece? Se eu disser, ó, chovia naquele dia. Chovia naquele dia? Quem é que chovia? Ninguém. Chover é um verbo impessoal. Portanto, sendo um verbo impessoal, ele não tem sujeito. E aí o que a gramática diz? Que ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então essa é a regra geral. Ó, regra geral, ó. Houve várias manifestações. Houve várias manifestações, ó. O verbo haver, ó, no sentido de ocorrer, no sentido de existir. Lembra que eu falei para você lá atrás? Ó, é um verbo impessoal, ó. Ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então a regra geral, você aprendeu lá com a tia Fátima, nono ano, você que é jovem, nono ano, ou então lá, se você que é velho, lá no ginasial, lá no Madureza, sei lá onde foi que você aprendeu. Você aprendeu que o verbo concorda com o sujeito, o verbo concorda com o sujeito, e se não houver sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Beleza. Para onde é que nós vamos então? Vamos para situações em que o sujeito ele é bandido. Situações de concordância. Claro, isso aqui é a regra geral. Então nós vamos para aquelas situações em que talvez você pudesse errar. Lá vou eu, diretor. Então, situação número 1.
Situação número 1 de concordância. Ó, sujeito composto depois do verbo. Que é isso aí, professor? Eu vou dizer. Veja, situação número 1. Sujeito composto depois do verbo. Normalmente eu tenho um sujeito composto e o verbo no plural. Normalmente eu tenho um sujeito composto e o verbo no plural. Quer dizer, a ordem é essa. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Teoricamente a ordem é essa. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo. Sujeito composto, verbo no plural. E se esse sujeito composto, ó, vier trocado, ó, vier depois do verbo, vier pós-posto ao verbo, pós-posto, depois, aí você tem a seguinte situação. Veja, ó, eu posso dizer, ó, por exemplo, vou usar o verbo aqui, ó. Falaram o diretor e os professores, ó. Vou perguntar antes do verbo, ó. Quem foi que falou? O diretor e os professores, que é o sujeito. O sujeito, ó. Então o sujeito é composto, só que ele está vindo depois do verbo. O sujeito é composto, só que ele vem depois do verbo. Mas eu sei que alguém falou. Quem foi que falou? Quem falou foi o diretor e os professores. Então falaram. Sujeito composto, verbo no plural, do jeito que a gente aprendeu. Verbo no plural concordando com o sujeito composto. Mas se eu quiser, e é aceito pela gramática, eu posso fazer o seguinte, ó. Falou o diretor e os professores. O que é que eu quis dizer aí, ó? Veja, quem foi que falou? Alguém falou. Quem falou? O diretor e os professores. O mesmo sujeito, ó, sujeito composto, ó. Sujeito composto. Mas o que aconteceu agora? O verbo resolveu concordar com, ó, o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo aí mais próximo? O diretor. Então, quando o sujeito composto ele vem depois, ele é pós-posto, ou eu deixo o verbo no plural, que é normal, ou eu concordo com o núcleo mais próximo e estará correto. Ó. Falou o diretor e os professores. Quer dizer, eu tenho essas duas possibilidades. Vão lembrar? Professor, como farei para lembrar? Você, nessas situações aí, você tem que copiar numa folha em branco, em voz alta, para internalizar o conteúdo. Você precisa disso. É o chamado estudativo, modernamente, né? A Adriana adora essas expressões. Eu choro. Agora veja, Adriana Freitas, amiga minha. Então veja, segunda situação, eu tenho uma expressão partitiva ou grupo. Se o meu sujeito é uma expressão partitiva ou grupo, se meu sujeito é expressão partitiva ou grupo, o que vai acontecer? Ó? Professor, o que é uma expressão partitiva? É uma expressão que indica parte, ó, uma quantidade que não é específica. Expressão partitiva indica uma quantidade que não é específica, indica parte. Então, ó, uma parte, uma porção, a maioria, a minoria, a metade. Você já entendeu? Pois é, são expressões partitivas. O grupo. Então vamos lá. Se eu disser assim, gente, vocês nem sabem, ó. Uma parte dos brasileiros. Uma parte dos brasileiros, ó, foi vacinada. Como assim, professor? Eu pergunto, ó, quem é que foi vacinado? Uma parte dos brasileiros. Esse é o sujeito. Esse é o sujeito. Eu estou falando de uma parte dos brasileiros. Agora, foi vacinada porque eu tenho uma expressão partitiva, ó, uma parte. Uma parte. Quando eu tenho expressão partitiva, normalmente, você concorda com a expressão, ó.
Então, uma parte, ó, uma parte foi vacinada. Ela foi vacinada. Então, eu resolvi pegar o meu verbinho aqui, ir lá o adjetivo e concordar, ó, com a expressão partitiva. Mas o que é que diz a gramática? Se a expressão é partitiva e ela vem acompanhada de palavra no plural, ó, se a expressão é partitiva e vem acompanhada de palavra no plural, eu posso concordar com a palavra no plural, ó. Então, uma parte dos brasileiros foi vacinada ou uma parte dos brasileiros foram vacinados. Quer dizer, dessa vez eu resolvi concordar com a palavra no plural, ó. O núcleo aqui é uma parte, ó, porque o núcleo não pode ter preposição, então eu concordo aqui, ó, com o núcleo, que é o normal eu concordar com o núcleo. Uma parte foi vacinada. Mas em português, como tem uma palavra aqui no plural ligada a essa expressão partitiva, eu posso concordar com ela, ó. Uma parte dos brasileiros foram vacinados. Duas possibilidades. Então perceba, ó, duas possibilidades. Se ele disser, pode ficar no singular, pode ficar no plural? Sim. Não vá se confundir, nem vai ser enganado. Vamos para a próxima situação, ó. Agora, você vai ter uma quantidade aproximada. Uma quantidade aproximada. Então eu posso dizer o seguinte, gente, ó. Cerca de 3 milhões foram vacinados. O que é que está acontecendo aqui, ó? Cerca de 3 milhões foram vacinados. De acordo com essa frase, quem é que foi vacinado? Ó? Cerca de 3 milhões, ó. Estão percebendo, ó, que é o sujeito? Agora, ó, cerca de 3 milhões, que é mais ou menos 3 milhões, ou para mais ou para menos. Como é a quantidade aproximada, eu posso pegar esse verbo aqui, ó, e eu vou concordar com a quantidade, ó. Mais de um foi vacinado. Mais de 1 milhão, mais de 3 milhões, mais de 6 milhões. O que você inventar aí, o verbo concorda com a quantidade. Então, mais de um sempre vai ser foi. Perto de 3 milhões, foram. Quase 3 milhões, foram. Vai concordar com a quantidade. Vão lembrar? Tranquilo? Vai dar certo. Vamos para a próxima. Ai, meu Deus, não vai acabar mais não, calma. Agora eu vou ter uma porcentagem. E é matemática, é? Antigamente a gente dizia percentagem. Hoje é porcentagem. É claro que as duas são aceitas, mas modernamente se fala porcentagem. Então, o seu sujeito agora é uma porcentagem. Então, vou colocar aqui, ó. Ó. Veja só. 2% dos brasileiros foram vacinados, ó. O que é que acontece, ó? 2% dos brasileiros foram vacinados. Quem é que foi vacinado? 2% dos brasileiros. O que acontece? O seu sujeito tem uma porcentagem. O verbo, o que é que ele vai fazer? Ele vai concordar com a palavra ligada à porcentagem. Então, ó, 2% dos brasileiros, ó, a palavra ligada à porcentagem, ó, brasileiros, ó, foram vacinados. Ele concordou com brasileiros, ó. Mas eu vou trocar essa frase, ó. 2% da
população. Ó, veja que agora não é dos brasileiros, é da população. Foi vacinada. Então, quem é que foi vacinado aí, ó? 2% da população. 2% da população, ó. Só que o verbo, como eu falei para você, ele concorda com a palavra ligada à porcentagem. Então, 2% dos brasileiros foram, 2% da população foi. Brasileiros foram vacinados, população foi vacinada. Não é lindo? Então, você vai namorar hoje à noite. Amor, se meu sujeito tem uma porcentagem e uma palavra ligada a essa porcentagem, o verbo concorda com essa palavra. Professor, e se não tiver? Aí você vai ver o seguinte, ó. 2% foram vacinados. Nesse caso, concorda com o número. O 1 é sempre singular, o 1. 1,999 ainda é singular. 1/12 ainda é singular. 1 é sempre singular. A partir do 2 é plural. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e vai. Plural. O 1 é sempre singular. Então, 1%. 1%. O verbo vai ficar no singular. 2% foram. Então, o que acontece? Quando não houver palavra ligada à porcentagem, o verbo concorda, ó, com o numeral. Lembrando que 1% vai levar o verbo para o singular. Ainda que seja 1,999, não interessa. O 1 faz o verbo ficar no singular. A partir de 2 é plural. Até aí tudo bem, ó? Nós já vimos aí o conceito de concordância e 4 situações. Só que temos mais. Diretora, eu vou lá para a extremidade, diretora. Diretora está emocionada. Veja. Então, o que acontece agora? Vamos para uma quinta situação. A quinta situação, eu vou chamar de plural aparente, ó. A quinta situação, eu vou chamar de plural aparente, ó. Professor, o que é um plural aparente? Plural aparente é aquela palavra que a gente acha que está no plural, mas não está, não. Ela termina em S, mas não é plural. Um exemplo é lápis. Ônibus, ônibus, lápis. Ônibus, lápis. Termina em S, mas não é plural. Então eu posso dizer o seguinte, gente. Ó. O ônibus está lotado. Então veja, o ônibus está lotado. O que é que está lotado? O ônibus, ó. Só como o ônibus é um plural aparente, o verbo, ó, ele concorda com o artigo, ó, com o determinante, ó. Com o determinante, com o artigo, ó. O ônibus está lotado. Agora, e se eu mudar esse artigo, ó? Os ônibus estão lotados. O que é que está lotado? Os ônibus, ó. Só que agora o verbo, ó, está no plural. Por quê? Porque o determinante, ó, está no plural. Porque o determinante está no plural. Então, ó, o lápis custou caro. Os lápis custaram caro. Porque caro é advérbio. Não veja se concordância nominal. Tenha calma. Então, vejam. Agora, ó, tem o seguinte, ó. Veja, ó. Os Estados Unidos, ó, viveram uma eleição. Os Estados Unidos viveram uma eleição. Os Estados Unidos viveram uma eleição. Quem foi que veio a eleição aí, ó? Os Estados Unidos. E o verbo está no plural. Agora, por que é que o verbo está no plural? Não é por causa de Estados Unidos, não, gente. É por causa do determinante, ó. Se eu retirar o determinante, ó, Estados Unidos viveu uma eleição. Estados Unidos viveu uma eleição. Coloquei, ó. Os Estados Unidos viveram. Portanto, o verbo concorda com o determinante.
o verbo concorda com o determinante. Quando o plural é aparente, o verbo concorda com o determinante. Então, ó, isso acontece muito com o nome de lugar. Ó. Minas Gerais. Minas Gerais fica no Sudeste. Minas Gerais fica no Sudeste. Mas lá no século, se você voltar ao tempo, século XVIII, chamava assim as Minas Gerais, lembram? As Minas Gerais. As Minas, final do século XVIII, início do século XIX, as Minas Gerais ficam no Sudeste. As Minas Gerais ficam no Sudeste. Se eu tirar o determinante desse nome de lugar, o verbo fica no singular. Se eu colocar o artigo, o verbo concorda com esse artigo. Então, Minas Gerais fica, as Minas Gerais ficam. Campinas é a Campinas, o lugar. Campinas é linda, as Campinas são lindas. Então, no caso de nome de lugar, se você não colocar o determinante, o artigo, o verbo fica no singular. Como aqui, ó. Estados Unidos, ó, tirei o os. Estados Unidos viveu uma eleição. Coloquei o os. Os Estados Unidos viveu uma eleição. Então, plural aparente, você já sabe, concorda com o determinante. Quando é nome de lugar e não tem o determinante, o verbo fica no singular. Molezinha. Vamos para a próxima. Ai, meu Deus, esse homem está copiando a gramática todinha. Calma, ó. Agora, o seu sujeito é um pronome relativo. Ai, meu Deus do céu, professor, não quero mais não. Calma, ó. Veja, ó. Ó. As pessoas que amam são tolerantes. Vamos voltar ao tempo. As pessoas que amam são tolerantes. Cadê o primeiro verbo depois do quê? Cadê o primeiro verbo depois do quê? Você em casa, ó. Amam. Vou perguntar o verbo. As pessoas que amam são tolerantes. Quem é que ama? As pessoas, ó. Lembraram? Ó? Se eu perguntar o verbo depois do quê? E a resposta vem antes do quê? E é um nome, é um substantivo. Como é o nome desse pronome relativo? Pronome relativo, muito bem. Aí o que acontece com o pronome relativo? O verbo aqui, ó, ele concorda com o antecedente do quê, ó? As pessoas que amam, porque quem é que ama? As pessoas amam. Então, o verbo ele está concordando com o antecedente do quê, ó? O que é relativo, o verbo concorda com o antecedente do quê, ó? Ó. Sou eu que amo intensamente. Sou eu que amo intensamente, ó. Quem é que ama? Aqui, ó. Ó, sou eu. Relativo, ó. Ó o verbo, ó. O que ele está fazendo, ó? Concordando com o antecedente do que, ó? As pessoas amam, eu amo. Então você já sabe. Poxa vida, eu tenho um relativo. Relativo aí é o sujeito, ó. As pessoas amam, eu amo. É só trocar pelo antecedente, ó. As pessoas amam, eu amo. Então o verbo concorda com o que vem antes do que. Moleza, tranquilo. Moleza. Então veja, agora, olha aqui uma observação que eu vou fazer para vocês. Ai, professor. E se for o quem, ó? E se for o quem, ó? E se for o quem? O que acontece, ó? Veja. Pode ficar aqui, ó. Sou eu quem vou partir. Ai, professor, que lindo. Lembra da música das coleguinhas? Pode ficar aqui. A diretora tá cantando ali, ó. Sou eu quem vou partir. Você nem canta essa música, eu sei que é mais ou menos assim. Né, diretora? A diretora tá emocionada ali, chorando, ela não chora muito. Sou eu quem vou partir. O que aconteceu aí, ó? Olha aí, ó, o que eu tô fazendo, ó. Tá aqui o quem, ó. Tá aqui ele, ó. O que aconteceu? Tá aqui o verbo, ó. É a palavra eu. Tá concordando, ó, com o antecedente do quem, ó. Sou eu quem vou partir. Quem é que vai partir? Sou eu. Então perceba, gente, que o verbo ele está concordando com o antecedente do quem. Porque eu falei para você que o verbo concorda com o antecedente do relativo.
Professor, o verbo concorda com o antecedente do relativo. Mas se for o quem é um tremendo de um bandido. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Sou eu quem vai partir. Vale, professor, como ficou feio. Eu sei. Mas veja, né? O quem, tá aqui o quem, ó. Se eu quiser, não vou dizer que todas as gramáticas, mas boa parte das gramáticas aceitam. O verbo pode concordar com o próprio quem. O verbo pode concordar com o próprio quem. Então, o que acontece, ó? Sou eu quem vou partir ou quem vai partir? Quem vai partir sou eu. Ou você concorda com o antecedente do quem, ou você concorda com quem. No caso do que, você concorda com o antecedente do que. Morreu, acabou. No caso do quem, normalmente, você concorda com o antecedente do quem, porque a regra geral é essa. Concordar com o antecedente do relativo. Mas eu posso, se for o quem, concordar com o próprio quem. Não é lindo? Não é emocionante? Estão chorando? Então nós já vimos 6 situações de concordância. Eu estou até emocionado. 6 situações de concordância. Beleza? Vamos aqui para mais uma. Diretor, eu vou apagar aqui, ó. Ai, professor, é tanta coisa, ó. Professor, passa um filme. Passa a Cristiane F., a cena que ela se droga. Ei, gente, o que é isso? Nós estamos gravando aqui, é videoaula. Pelo amor de Deus. Ó, 7, ó. A 7, ó. Eu tenho aqui agora, ó, um pronome indefinido ou pronome interrogativo. Mais um pronome pessoal. Eita, professor, tudo isso aí ó. Tudo isso aqui vai ser o sujeito. Tudo isso aqui vai ser o sujeito. Tudo isso aqui vai ser o sujeito, ó. Pronome indefinido, ó. Alguém, ninguém, qualquer, cada um, cada uma. Ou pronome interrogativo, ó. Quem? Quais? Quantos? E pronome pessoal, que pode ser, no caso aqui, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então imagine que seu sujeito é esse aqui. Imagine que seu sujeito é esse aqui. O que é que vai acontecer, ó? Eu vou dizer assim, ó. Gente, alguém entre nós ganhará na loteria. Eu ouvi um amém. Amém. Professor, eu quero que passasse no concurso. A diretora levantou o braço, está ali chorando. Aceite, aceite, diretora, aceite. Então, alguém entre nós ganhará na loteria ou alguém entre nós será aprovado e ficará rico. Por aí. Aí eu pergunto, ó, quem é que vai ganhar na loteria? Ó? Alguém entre nós. O que aconteceu aí no sujeito? Ó? Ganhará, alguém entre nós ganhará, que é o sujeito. O alguém, ó, pronome definido. Nós, pronome pessoal. O que é que você vai fazer? Alguém, ó, tá no singular ou tá no plural? Alguém, tá no singular ou plural? Não tem alguéms, não tem. O alguém tá no singular. Então, ó, quando o pronome indefinido ou interrogativo estiver no singular, o verbo vai ficar sempre no singular. O verbo vai ficar sempre no singular. Para concordar, ó, com o pronome indefinido ou interrogativo no singular. Estão entendendo? O verbo vai ficar no singular para concordar com esse pronome indefinido do singular. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui. Vocês vão esfriar a cabeça aí. Tomar aquele café. Cuidado com o teclado. Esse teclado é caro. Esfriar a cabeça. Revisar tudo. E voltamos já com a nova aula linda. Paz, discernimento, força. A gente se vê daqui a pouco.